Nesse vídeo, o último ministro da Fazenda dos tempos da hiperinflação no Brasil. Paulo Haddad, economista conceituado, nem precisa de falar muita coisa, e a gente combinou, a gente conversou antes e tal, de fazer uma análise técnica, acadêmica do momento atual da economia brasileira. Paulo Haddad, dentre outras coisas, né, além dele ter feito essa transição do momento que o Brasil estava perecendo aí por causa da hiperinflação para o plano real, o Paulo Haddad, ele também foi professor do atual Paulo, que comanda a economia brasileira, Paulo Guedes. Mas a gente vai falar disso só mais lá na frente, se o Paulo Haddad se sentir à vontade, tá, Paulo? Eu não vou de jeito nenhum. E outra coisa, deixando claro, tá, gente? O canal aqui, ele é comprometido com todas as ideologias, todas elas. Não tem aqui, a gente é esquerdo, é direito, a gente respeita todas elas. E o Paulo também é assim, né, Paulo? Então, vamos lá, começando então, Paulo. Desculpa por eu ter me alongado um pouco, mas eu estou até um pouco emocionado, né, de estar aqui com o Paulo Haddad. Obrigado pela honra, viu, Paulo? Almeida, nosso relacionamento em termos de comunicação é antigo. Pois é, bem antigo. Desde a época que você trabalhou na Rádio Globo, você sempre me prestigiou como você que nos prestigiou sempre. Então, tá, gente, tá aí o tipo de pessoa que, com todo respeito às demais, mas falta hoje no serviço público, essas pessoas. Eu me lembro aqui também de um outro que sempre atendeu a mim, a todo mundo, com muita facilidade, com muita tranquilidade, o ex-ministro Paulino Cícero de Vasconcelos. Sim, eu até arrepio aqui, Pimenta da Veiga, Eduardo Azeredo, sabe? Então, assim, eu acho que falta isso, sabe? Essa facilidade de comunicação e esse compromisso com as causas públicas. Bom, eu no mês de janeiro, bem no começo de janeiro, resolvi colocar no papel sugestões para o programa de governo do futuro presidente. E escrevi 2 livros. Esses livros estão disponíveis nas plataformas da Amazon. Sim. E as pessoas podem baixar gratuitamente. Olha só. O primeiro livro chama Bom Dia, Presidente. Eu imagino em janeiro do ano que vem, o presidente da República entrando no 3º andar do Palácio Planalto, cumprimenta a equipe que vai ficar com ele durante 4 anos, entra na sala, fecha a porta e fala, e agora? Então ele, durante a campanha, recebe muitas pessoas, muitas sugestões, às vezes ele recebe documentos propondo mudanças no governo e ele tem agora que tomar decisões. E eu proponho um roteiro para ele, baseado na minha experiência profissional, porque essa entrada do governo é uma coisa decisiva. A economia é igual um cipoal. Você tem que escolher um caminho e pode, no final, embaraçar, como é o caso atual do governo. Ele está terminando a administração, embora tenha entrado com boa intenção. Sim, de mudar o país, isso, de combater a inflação, o desejo de mudar. E, infelizmente, ele recebeu o governo com o país com muitos problemas e está deixando o governo para o seu sucessor mais problemático ainda. Pois é, apesar das boas intenções, boas intenções, sempre percebeu isso, né, Paulo? O desejo de acertar, etc. O que eu faço ali é o seguinte: primeiro, eu sugiro que o presidente da República tenha do seu lado um Conselho de Desenvolvimento Econômico, como tem nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra. No Brasil também tem, não tinha. Tinha. O Geisel, por exemplo, o presidente Geisel usou muito o Conselho de Desenvolvimento. Por quê? Porque a economia brasileira é muito complexa. Você não tem um posto Atlantique que possa resolver todos os problemas. Então você tem que ter gente com ideias diferentes, propostas diferentes, e informar o presidente. Fazer uma convergência, né? O segundo conselho é de avaliação de política. Quem usou isso muito foi a Margaret Thatcher, mas quase todos os governos têm uma equipe que fala, olha, como é que o presidente fala, como é que está indo o programa
de redução da miséria no país. Eu prometi na campanha que ia diminuir as desigualdades regionais de desenvolvimento. Como é que está indo o programa? Que ajuda ele a avaliar os próprios ministros, as próprias políticas. Em terceiro lugar, que aí é muito importante, é uma comissão de auditoria. O presidente não pode saber que houve um caso de corrupção no Ministério A, no Ministério B, pelos jornais, pela mídia. Ele tem que ter permanentemente um comitê que avalie a licitação, que avalie o gasto público, que avalie os grandes projetos. É tipo um compliance, né? Compliance. E aí nem vai ter notícia de corrupção, porque ele já vai ficar sabendo. Ele aborta no começo. Não é? Então, bom, muito bom, essa hein, Paulo? é a sugestão. Depois eu dou 10 recomendações de coisas que ele não pode fazer. Quais são? Primeiro, ele recebe um mundo de sugestões, uma verdadeira avalanche de sugestões, de cidadão, de empresas, de lobbies, de companhias, etc. Vindo das regiões, dos setores produtivos, da sociedade civil. Então ele não pode deixar de hierarquizar o que é importante. Na crise de 29, quando os Estados Unidos estava com 25% de desemprego, procuraram o presidente Roosevelt e ele falou o seguinte: eu estou aqui com a sugestão de fazer um programa de obras públicas e de distribuição de renda. Meus conselheiros, os economistas falaram que não deveria fazer. Eu faço o que precisa ser feito. Olha só, hein, Paulo? Então, o presidente tem que fazer o que precisa ser feito. Ele tem que enfrentar as resistências, as objeções. Mas sem grosseria, né? Sem grosseria. Obviamente. Como se dizia, né? Ser duro sem perder sem a bater ternura. na mesa, né? Sem bater não precisa bater na mesa, não é? Bom, depois faço outras sugestões muito operacionais. Por quê? Porque eu vivenciei com o prefeito Pimenta da Veiga, com o governador Eduardo Azeredo e principalmente com o presidente Itamar Franco, essa entrada no governo. O que você faz nos 100 primeiros dias compromete toda a administração. Depois eu sugiro que durante a campanha não faça compromissos irreversíveis de entregar tal ministério para tal partido, porque isso é um caminho para político tomar lá da cá. Ele tem que ter uma política de grande transformação. É necessário que ele tenha a rédea, o comando, bom, né? E falo o seguinte: quais são os 5 principais problemas que ele terá que enfrentar? Em primeiro lugar, o desemprego. Não há problema maior econômico para o povo brasileiro, para as famílias, do que o desemprego. Se você somar o desemprego aberto, é esse que aparece na televisão, 12%, com subemprego, as pessoas que estão trabalhando metade do tempo, pegam um bico ali, pegam um bico lá. Estão se virando, né? Vão se virando. E o desemprego desalentado, as pessoas que foram ao mercado, procuraram e desistiram. Dá 28% da força de trabalho. Caramba! É muita família em dificuldade, em problema. Então, a melhor forma de você resolver o problema do desemprego é retomando o crescimento. A proposta que eu tenho para retomar o crescimento é a seguinte: existe um caso em economia chamado ciclo de expansão. O que é ciclo de expansão? É quando você faz um conjunto de mudanças na economia e a economia cresce como a China cresce. 10% ao ano, a indústria 15% ao ano. Vai longe. Nós tivemos 2 ciclos de expansão na economia brasileira depois da Segunda Grande Guerra. Usando o JK, o programa de metas do presidente JK, onde tinha 56 metas: implantar a indústria automobilística no país, implantar a indústria siderúrgica,
implantar a indústria metalúrgica, a construção de Brasília, interiorizar o Brasil. Então, isso deu ao país um período de grande prosperidade. O que é desenvolvimento? Desenvolvimento é quando o governante consegue criar um campo de oportunidades para as pessoas realizarem seus projetos de vida. Isso que é desenvolvimento. Então, o que aconteceu naquela época? A música bombou, as pessoas eram felizes, formaram seu patrimônio, compraram suas casas. O segundo ciclo de expansão foi o milagre econômico, formulado por Roberto Campos e Gouveia de Bulhões e implementado por Delfim Neto. As pessoas que viveram a economia dos anos 70 sabem que puderam comprar sua casa, educar seus filhos, melhorar a nutrição, a habitação, viajar, lazer, etc. Então, o segundo ciclo. De 80 para cá, nós estamos numa economia semi-estagnada. O crescimento bate um pouco acima do crescimento da população. Pois é, Paulo, eu fico até sem jeito de interromper. Eu estou aqui assim, ó, maravilhado, sabe, assim, desculpa de eu interromper, mas tipo assim, primeiro deixar claro para quem está em casa, sempre pode ter aquelas críticas, porque era o tempo da ditadura e tal, nós não estamos aqui falando de ideologia política, nem discutindo se foi ou se não foi ditadura, nós estamos falando de realidades, né, matemáticas, inclusive, que qualquer pessoa que se abstenha das ideologias, ela vai comprovar tudo isso que o Paulo está falando aqui, era esse adendo que eu queria fazer. Bom, então entre 1940 e 1980, o Brasil cresceu a 7,5%. Poxa. Depois vieram uma série de crises, a hiperinflação, atualmente a guerra da Ucrânia, e o que acontece? O país cresce pouco, o mercado de trabalho não diversifica, não há um campo de oportunidades para o brasileiro realizar o seu sonho. Paulo, mas talvez uma coisa que tinha nessas épocas que você falou era o planejamento de longo prazo. Hoje nós temos uma coisa muito que eu chamo de imediatismo, acho que não é só eu, qualquer um que olhar vai notar. A gente não tem sequer, a gente vê esse problema dos ônibus em Belo Horizonte, do transporte coletivo, os caras estão sempre planejando até o ano que vem, em 2023 a gente volta a discutir e a população aceita. Então, quer dizer, esse imediatismo também não está arrebentando com o Brasil? Olha, todos nós temos projetos de longo prazo. Um quer ser um músico, o outro quer ser um pintor, ser um economista, médico, etc. Sim. Então, o brasileiro tem projeto de longo prazo. Ele pensa na vida futura. Mas só que dele. individualmente, né? Inclusive os políticos. Qual é o papel do governo? É criar um campo de oportunidades para que ele possa realizar. Mas, Paulo, você falou numa coisa, eu não tinha pensado nisso. Os políticos, com todo respeito a todos eles, aos que eu conheço, aos que eu não conheço, com todo respeito e amor a todas as autoridades, Paulo, parece que eles estão excessivamente com projetos de curto prazo. O cara tem um projeto de ser 4 anos de mandato lá e depois dane-se o país. Ele começa o mandato já pensando no novo mandato e fazendo aquilo imediatistamente. Mas, tipo assim, o cara tem vontade de ser político, mas ele não tem atitude. Almeida, como é que eu imagino um novo ciclo de expansão? Tá, vamos falar disso no próximo vídeo, pode ser? A gente fica por aqui, viu? Obrigado a você que está aí conosco. Já a gente volta num próximo vídeo. E eu sempre falo aqui, Paulo, o seguinte, eu peço para as pessoas de casa também criarem os perfis delas nas redes sociais, fazerem os vídeos delas, mas enquanto elas não fazem isso, avaliar o canal aqui, o Qual Brasil Queremos Almeida Neto, qual Brasil que você quer. O canal é mais seu do que meu. Avalia, se merecer, dá o seu like, deixa os seus comentários e compartilha o conteúdo. Paulo Haddad com certeza merece ser compartilhado, né? Já então a gente volta num próximo vídeo. Até mais. Valeu!